Queridos irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo, a você que nos acompanha de casa, do canal da igreja no YouTube, que a graça do nosso Senhor seja sobre tua vida. O Salmo de número 95 diz: Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemos-nos diante dele com louvores e celebremo-lo com salmos. E é exatamente isto que nós iremos fazer neste dia: adorar, bendizer e exaltar o nome do nosso Deus, porque Ele verdadeiramente, unicamente, é digno de todo louvor e de toda a exaltação. Que você possa se sentir bem-vindo, que você possa se sentir acolhido para cultuar a Deus conosco neste dia. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E por isso temos motivos para adorar, exaltar e bendizer o nome do Senhor. Nesse momento, eu quero convidar você, onde você está, a orar comigo, a pensar agora e elevar os teus pensamentos no Senhor. Pai bendito, Deus eterno, ao Senhor todo louvor, toda honra, glória e adoração. Bendizemos o teu nome na certeza de que nenhum nome há, além do Senhor, que seja digno de ser adorado. Obrigado pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos concede, de mais uma vez neste lugar de oração, nessa casa de adoração. Estarmos aqui, ó Deus, reunidos, e não apenas aqui, mas em todos os cantos, onde a tecnologia alcança, para bendizer, para exaltar, para, ó Deus, glorificar o teu nome. Que o Senhor tenha liberdade absoluta em nossas vidas, para fazer aquilo que lhe apraz. Nesse tempo que nos reunimos para orar, buscar a tua face, adorar o teu nome, ó Deus, nós pedimos, nós suplicamos que receba a nossa adoração. Seja bendito, ó Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Receba o louvor que lhe prestamos como expressão sincera de nossa alma em reconhecimento à tua majestade. Ó Deus, oramos, agradecidos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Seja conosco, Senhor, e que em tudo o que aqui vai acontecer, possamos ter a direção do Senhor,
a direção do Teu Santo Espírito em nosso meio. Receba os louvores, ó Deus, esteja com os ouvidos atentos às orações que fizeram neste lugar, e nos fala. Fala-nos por Tua palavra, que salva, transforma e liberta. Esta, ó Deus, é a oração que Te fazemos, certos, convictos, confiantes de que o Senhor nos ouve, e na certeza de que o Senhor nos responde conforme Tua vontade, e faz infinitamente mais além do que pedimos e até mesmo pensamos. Esteja conosco, Senhor, em nome de Jesus. Queridos irmãos, nós vamos agora adorar a Deus e bendizer ao Senhor através dos cânticos, e que você com muita alegria possa manifestar essa expressão de adoração ao nosso Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido os irmãos a ficarem em pé. Vamos ficar de pé nessa tarde de louvor ao nosso Deus. Os irmãos que estão em casa aí também, que estarão participando desse culto de louvor. Nós viemos aqui adorar e exaltar o nome do Senhor. Vamos adorar. Ele é exaltado, sempre exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado do céu. Ele é exaltado, Ele é exaltado, o Rei exaltado do céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Exaltado seja o Senhor do sempre. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém. Nosso Deus é exaltado todo sempre nos céus. E tem uma canção que diz: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Vamos adorar o nosso Deus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real,
ministramos o louvor ao único que é digno de receber, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos ao Teu pé, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Eu consagro todo o meu ser a Ti. Vamos cantar de novo essa parte. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Quando o autor escreveu essa canção, é bem nítido o que ele quis dizer. Nosso Deus é Rei soberano sobre todas as coisas, isso não tem como discutir. Mas infelizmente nós não colocamos Ele como Rei da nossa vida, como Rei das nossas vontades, como Rei dos nossos sonhos, como o Senhor das nossas decisões. E eu convido a você, aí em casa, os irmãos aqui presentes também que estão participando do culto, a cantar esse coro dessa canção, coroando o Senhor em tudo que ainda Ele não é Rei em nossas vidas. Deus, nós queremos Te pedir, Senhor, nesse culto, Senhor, com essa canção, Te dizer, Senhor, nós queremos que o Senhor reina em toda a nossa vida, em nossas decisões, em todas as áreas da nossa vida. Que o Senhor reine em nosso lar, Senhor. Que o Senhor reine em nosso trabalho. Que o Senhor reine em nossas esperanças. Que a nossa esperança do Senhor seja o centro de todas as coisas. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, Senhor. Adoramos o Teu nome. Nos rendemos ao Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagra a sua casa, todo o seu céu, Senhor. Eu consagro todo o meu ser a Ti. Consagro, Senhor, minha família. Eu consagro todo o meu ser a Ti. Senhor, somos gratos pela Tua bondade, Deus. Como é bom, Senhor, saber que o Senhor, mesmo sem merecermos, o Senhor cuida de cada um de nós de uma forma tão especial que nós não temos palavras, Senhor. Deus, receba os louvores que nós estamos aqui entregando ao Senhor. Receba como tiro suave no Teu altar, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, queridos. Oi. Queridos, o Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 7 até o verso 12. Essa porção das Escrituras nos traz uma verdade preciosa sobre uma das disciplinas espirituais, talvez mais negligenciadas, uma das mais negligenciadas por nós, os cristãos. Assim nos diz a palavra de Deus: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca,
encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E, pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Quando eu disse que nesse texto há mensagens preciosas, tesouros preciosos para nós, a respeito de uma das disciplinas mais negligenciadas pelos cristãos, é porque esse texto está falando de oração. E quantas vezes nós temos negligenciado o lugar da oração? Esse caminho de intimidade com Deus. E a palavra vai nos trazer a mensagem de que aquilo que nós pedimos ao Pai, obviamente isso segundo a vontade dEle, Ele nos concede. A porta se abre, aquilo que se pede é dado, aquilo que se busca é encontrado. E o texto vai nos dizer que Deus, sendo nosso Pai Celestial, sabe nos dar boas coisas. Sobre esse propósito, até mesmo quando Deus diz não, é porque Ele está fazendo o melhor para nós. O não é uma resposta, e uma resposta quando vindo de Deus, é uma resposta abençoada. E nessa segurança que temos, que se pedimos a Deus segundo a vontade do Pai, Ele nos ouve, e Ele nos atende. É nessa segurança que nós oramos e buscamos a face de Deus. E é isso que nós vamos fazer neste momento. Buscar a face do nosso Deus, orar ao Senhor, em específico, nessa ocasião, pedindo pela nossa nação, pelo nosso Estado, pela nossa cidade, pelas autoridades constituídas, para que Deus abençoe o Brasil, a Bahia, a nossa cidade de Piauí, os governantes, desde o presidente aos vereadores, para que estes homens, uma vez iluminados pelo Espírito Santo de Deus, possam temer ao Senhor. E aí se concretizar em nossa nação aquilo que a Bíblia diz, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando o justo governa, o povo se alegra, porque na decisão do justo há a direção do Senhor. E o que nós precisamos nesse momento de pandemia, de dificuldade, de caos na política, na economia e na saúde, é tão somente da direção do Senhor. Então vamos orar nesse momento. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos, baixar a tua fronte, tanto você que aqui está no templo e você que nos acompanha em casa, buscando de Deus a direção, a luz para esse tempo, o nosso país, para os nossos governantes, e também clamando pelo perdão dos pecados de nossa nação. Clame nesse momento pelo perdão do Senhor para os pecados do povo brasileiro, para que Deus perdoe a incredulidade do povo brasileiro, para que Deus perdoe a idolatria do povo brasileiro, para que Deus perdoe todo tipo de corrupção, de injustiça que há na nossa terra, e que Deus levante nesta terra um avivamento genuíno, que venha varrer nessa nação toda injustiça, e que possamos viver tempos de santificação, tempos de saneamento na moral da nação. Oremos. Bendito Deus e eterno Pai, te louvamos, ó Deus, e bendizemos o teu nome. Muito obrigado por mais uma oportunidade em que temos de juntos como povo do Senhor, aqui e acolá, falarmos contigo, levantarmos as nossas vozes em oração e clamarmos ao Senhor que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos. Neste momento, ó Deus, queremos colocar diante do Senhor nossa nação, o Brasil, nosso estado, a Bahia, nossa cidade, Piauí. Ó Deus, pedindo que a Tua graça seja derramada copiosamente, abundantemente, de forma generosa, sobre este lugar onde vivemos. Abençoa o Brasil, Senhor, abençoa o nosso estado, nossa cidade.
Venha varrer de nossa nação a impiedade, a injustiça. Ó Deus, a incredulidade. Ó Deus, e traz o povo do Brasil para a tua presença. Levante aqui neste lugar, Senhor, nessa nação, uma nação santa que lhe tema, que busque a tua face, que se regozije nos teus preceitos, se alegre nos teus mandamentos. Ó Deus, abençoe essa terra, que ultimamente tem sido tão fustigada por esta pandemia, por esta doença, milhares e milhares de vidas ceifadas, mas nós somos daqueles, Senhor, que cremos e temos a certeza de que do Senhor vem a palavra, do Senhor vem a direção. O Senhor, aliás, tem a última palavra sobre todas estas coisas. Nada do que acontece no presente momento colheu o Senhor por acaso, colheu o Senhor de surpresa, porque o Senhor é o Deus onisciente, o Deus que conhece tudo desde anteamanhã. Ó Deus, e por isso, conhecendo a fragilidade de cada um de nós, porque Tu sabes que somos pó, sabes que somos matéria. Ó Deus, nós Te pedimos e suplicamos, abrevia esse tempo de dificuldade, Senhor. Traz refrigério sobre cada um de nós, sobre Teu povo, sobre Tua igreja. Ó Senhor, encerra esse tempo de pandemia, varra para longe do Brasil e do longe do mundo essa doença e esse vírus que tantos prejuízos tem feito. Mas certo é, Senhor, que Tua soberana vontade é perfeita, ela é boa e agradável. E a ela nos rendemos, na certeza de que o Senhor tem os tempos certos para todas as coisas. Perdoa os pecados dessa nação, Senhor. Ó Deus, nós nos arrependemos no pó e na cinza, e declaramos que como pessoas dessa nação, somos culpados diante do Senhor. Perdoa os pecados do Brasil, Senhor. Perdoa, Senhor, toda incredulidade. Quebra as amarras que têm sido, ó Deus amado, sobre esta nação, que tem subjugado essa nação a um lodo, a um pântano de corrupção, de maquinações, de mentes perversas. Ó Deus, faz raiar no Brasil, Senhor, o sol da justiça. Este sol que brilha segundo a luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, como nós lemos na Tua palavra, aquilo que pedimos segundo a Tua vontade, isso o Senhor nos concede. Com fé no coração, crendo em Tuas promessas, nós Te pedimos isso, Senhor. Tempos novos em Tua presença neste país, tempos de refrigério, tempos, ó Deus, onde o Teu Evangelho avança e as almas são salvas, onde o inferno é saqueado, e aonde o Teu reino cresce e se desenvolve para a glória do Teu nome. Ó Deus, abençoa o Teu povo, espalha por todos os cantos da terra, abençoa os enlutados, abençoa os enfermos. Ó Deus, restaura e levanta da cama aqueles que têm sofrido com este mal. Consola, ó Deus amado, o coração daqueles enlutados que perderam entes queridos. E, ó Deus, venha renovar a nossa fé, aumenta as nossas forças, o nosso ânimo, na certeza de que o Senhor tem o controle da nossa vida, da nossa história e da nossa existência. Certo é, Senhor, que muitas crises já se abateram ao longo da história sobre a igreja, mas ela ficou de pé diante de todas as crises, e assim ela sairá de pé diante de mais essa crise que assola o mundo. É a oração que te fazemos, Senhor, agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, nesse momento nós chegamos ao nosso momento de dedicação de vidas e bens. Vai aparecer aí em tua tela o número da conta da igreja, o número do Pix, para que você tenha o conforto e a comodidade de fazer a sua contribuição, o seu dízimo, a sua oferta, através desses meios, considerando o tempo que nós estamos vivendo. Mas se você prefere também fazer a entrega das suas contribuições presencialmente, aqui na igreja pode ser feito durante toda a semana, no período em que a secretaria da igreja está aberta através do gasofilácio, ou também presencialmente nos nossos cultos, aqui no momento de dedicação de vidas e bens.
E o faça com alegria, porque a Bíblia diz que Deus ama aquele que contribui com alegria. E a motivação com que nós contribuímos, seja nos dízimos ou ofertas, ela é tão importante quanto o próprio ato de dar. A Bíblia diz que Deus rejeitou a oferta de Caim, porque ela não foi feita com a motivação correta. Por isso, queridos, é que precisa ser com alegria, na certeza de que você está fazendo, você está devolvendo ao Senhor uma parte que Ele mesmo lhe deu, para o sustento da casa do Senhor, para o sustento deste lugar, de todas as obras que este lugar tem empreendido em todo o tempo. Seja você alguém que contribui de forma voluntária e com o coração disposto, com generosidade, com liberalidade, na certeza de que aquilo que você semear, você também vai colher. Aqueles que semeiam com abundância também irão colher. E eu quero, nesse momento, mais uma vez orar, pedindo a bênção de Deus por você, que tem sido fiel nesta causa, que tem entendido verdadeiramente o chamado à obediência, que tem dedicado não apenas seus recursos, mas a sua própria vida no serviço ao Senhor. Nesse momento, também vou orar por aqueles que estão fazendo aniversário no decurso da semana e pedindo que o Senhor abençoe também a sua vida. Oremos. Ó Deus bendito, Pai eterno, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos nossos irmãos, que em todo o tempo têm sido fiéis em Tua casa. Têm sido fiéis para com, ó Deus amado, a Tua palavra. Têm com alegria e generosidade no coração contribuído com esta causa, que não é do homem, mas é do Senhor. E que tem abençoado a tantos, e certamente continuará a abençoar. Muito obrigado, Senhor. Move o coração do teu povo, na certeza de que tu és um Deus fiel, e que o Senhor tem retribuído e abençoado todo aquele que com entendimento tem contribuído com alegria no coração. Eu quero colocar diante do Senhor também, Pai amado, a vida de todos aqueles que no decurso dessa semana tiveram a bênção de alcançar do Senhor, de completar mais um ano de existência em Tua presença. Que privilégio! Abençoe-os ricamente, na certeza de que o Senhor tem preparado cada dia de sua existência, na certeza de que o Senhor tem feito melhor, na certeza de que o Senhor tem o controle da vida deles. Abençoe os Teus servos, em todos os cantos, aqueles que aqui estão, os que nos acompanham. É a oração que te fazemos, Senhor amado, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Agora nós iremos discorrer um pouquinho sobre a palavra de Deus, aquilo que ela tem para nós nesse tempo. E eu quero convidar você, nessa ocasião, a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 16, a partir do verso 23. Juízes, Antigo Testamento, capítulo 16, a partir do verso de número 23. Assim nos diz a palavra de Deus. Ora, os líderes dos filisteus ajuntaram-se para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem, dizendo: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo Sansão. Semelhantemente, o povo, vendo-o, louvava ao seu Deus, dizendo: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria, disseram: mandai vir Sansão, para nos divertir. Assim trouxeram Sansão do cárcere, e ele os divertia. Quando o puseram em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que tinha pela mão: deixa-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que me encoste nelas. Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres, também ali estavam todos os líderes dos filisteus, e sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. Então clamou Sansão ao Senhor: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim
e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma só vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Então abraçou-se Sansão com as 2 colunas centrais, sobre os quais o templo estava firmado, apoiando-se em uma com a mão direita e na outra com a esquerda. Disse Sansão: morra eu com os filisteus. Então se inclinou com força, e o templo caiu sobre os líderes e sobre todo o povo que nele estava. Foram mais os que matou na sua morte, do que os que mataram na sua vida. Então seus irmãos e toda a família de seus pais desceram, tomaram-no, subiram com ele, e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Ele havia liderado Israel durante 20 anos. Ó Deus, fala-nos por Tua palavra, Senhor. Demonstra-nos, nesta ocasião, mais uma vez, a Tua graça, a bênção e o privilégio da compreensão das Escrituras, para que sejamos, ó Deus, enriquecidos, transformados, mudados, moldados por ela, em nome de Jesus. Queridos, gostaria de falar um pouco nessa ocasião, quando nós zombamos de Deus. Quando o homem zomba de Deus. Porque, aparentemente, num primeiro momento, pode parecer que isso é algo distante de nós, aqueles que se dizem cristãos. Mas nós vamos ver, à medida que nós percorremos o texto, que é bem mais possível, está bem mais perto de nós do que a gente pode pensar. Aliás, isso acontece em alguns momentos. Zombar de Deus, com as nossas atitudes, com aquilo que nós fazemos no dia a dia. Hoje em dia, é comum, especialmente no ambiente escolar, chamar de bullying, aquilo que antigamente, as pessoas mais velhas chamavam de zombaria, caçoada. Aqui na Bahia, eu não sou da Bahia, quando cheguei aqui, eu conheci uma nova expressão para a zombaria, é resenha. Na verdade, alguns falam rezinha. Então, quando eu cheguei aqui, fulano está fazendo rezinha de mim. Falei, o que é isso? É uma reza pequena? Mas não, era zombar mesmo, caçoar, fazer piada, fazer graça. Mas hoje em dia o termo foi americanizado, por assim dizer, é bullying. Um termo mais carregado de, por dizer assim, sentido. Mas a verdade é, irmãos, que o ser humano gosta. E gosta de ouvir uma boa resenha ou rezinha, desde que ele não seja o alvo. Desde que a zoação, a pilhéria seja com o outro. Quando é com ele, a coisa fica mais complicada. A verdade é, irmãos, que normalmente, raramente, esse tipo de brincadeira, se é que a gente pode chamar assim, essa zombaria, ela é inofensiva. Raramente é. Interessante que ontem eu assisti a um programa na internet que eu gosto muito, Sala de Prosa, que tem o reverendo Hernando Dias Lopes e o pastor Jeremias Pereira. E estava falando sobre sogras e sogros. E achei interessante, o Hernandes falou assim, olha, nós como cristãos, nós devíamos combater essa cultura da maledicência da sogra, através das piadas, através das brincadeiras. Porque todo mundo dá risada, menos a sogra. Porque para elas é ofensivo. Por quê, irmãos? O que está envolvido nessas questões? A gente, sem perceber, brinca com sentimentos, com os aspectos físicos da pessoa, com os traços de personalidade. E, normalmente, coisas sobre as quais o outro não tem controle. Então, a pessoa tem uma orelha um pouco maior, aí aquela conversa é que a orelha é disso. A pessoa não tem culpa de ter nascido com uma orelha um pouco maior, ou com alguma deficiência física, e as pessoas fazem brincadeiras sobre isso. Aliás, muitas pessoas já cometeram até suicídio por conta disso. E a verdade, irmãos, é que a linha entre uma piada inofensiva, uma zoação, por assim dizer, inofensiva, e a crueldade é uma linha muito fina, muito tênue. E muitas vezes ela é ultrapassada bem antes que a gente possa perceber ou imaginar. Às vezes uma brincadeira dessa já causou um prejuízo no psicológico, um estrago no emocional da pessoa, sem que você perceba.
E talvez você nunca vai ter essa percepção daquilo que você fez. E mesmo que a gente não admita, a gente chega a uma conclusão. A motivação por trás dessas atitudes, de brincar com alguém, na verdade, brincar é até um termo para atenuar o sentido dessa palavra, que isso não é brincadeira, que é uma coisa bem delicada. A verdade é que é a vontade que nós temos de desviar a atenção das nossas próprias falhas e apontar para a suposta inferioridade dos outros. Normalmente, quem faz isso está tentando desviar a atenção das suas próprias falhas. Agora, eu gostaria que você pensasse comigo, depois de tudo que eu já disse aqui, se caçoar de outra pessoa, de alguém, já não é bom? Pense em caçoar, em fazer zombaria do próprio Deus. A coisa toma uma gravidade ainda muito maior. E no texto que nós acabamos de ler, os filisteus estavam fazendo exatamente isso. Estavam celebrando uma aparente vitória do seu Deus, com letra minúscula, Dagon, a divindade dos filisteus, sobre Sansão e automaticamente sobre o Deus de Sansão, sobre o Deus de Israel. Fizeram uma festa muito grande, lotaram um lugar enorme e aproveitaram aquele momento para tentar humilhar e zombar, tanto de Sansão como de Deus. E o que eu quero, na verdade, pensar com você é que existe uma relação entre tudo isso, entre essa história, entre Sansão, entre a palavra de Deus e os filisteus. E essa relação vai nos ensinar alguns princípios bem preciosos em relação ao fato de que, muitas vezes, sem perceber, a gente também pode zombar de Deus. Essas atitudes, sem que a gente perceba, da mesma forma que a gente às vezes não percebe que foi cruel na brincadeira, a gente pode, muitas vezes, adotar uma postura de zombaria com Deus sem que a gente perceba. E isso é grave e tem consequências espirituais. Se você retornar um pouquinho na história de Sansão aqui em Juízes, você vai perceber uma coisa. Esse desfecho trágico da vida de Sansão chegou a esta forma. Por quê? Por que agora Sansão estava aprisionado com os 2 olhos furados, cegos, servindo de zombaria? Quando você volta a fita, você percebe o quê? Que Sansão cavou o seu próprio buraco. Sansão, na verdade, cavou o seu próprio abismo. Por quê, irmãos? Porque ele desobedeceu constantemente a palavra de Deus. Havia para Sansão algumas diretrizes da parte de Deus, muito específicas, muito claras, que ele deveria observar, obedecer e norteariam a vida dele. Sansão era nazireu. Então, algumas coisas o nazireu não podia fazer. O voto do nazireado envolvia algumas atitudes, aliás, situações específicas. Ele não podia tocar em cadáver. O nazireu não podia beber nenhuma bebida que fosse oriunda da videira. Nem vinho, nem suco de uva. E não podia cortar o cabelo. E quando você observa a vida de Sansão, foi uma sucessão de quebra desses princípios. Em uma determinada ocasião, o que aconteceu? Sansão, ele se depara com um leão, ele mata o leão, tempos depois ele volta àquele lugar, o leão, no cadáver do leão morto, um enxame de abelha se alojou ali e fez mel. O que Sansão fez? Ele toca no cadáver do leão para retirar o mel. E ele come daquele mel. E ali ele quebra o primeiro voto de nazireu. Ele desobedece a palavra de Deus, porque o voto de nazireado está lá na lei. E se não bastasse isso, ele continua na desobediência. Quando Sansão se casa, ele dá uma festa regada a vinho. E ele bebe desse vinho em sua festa de casamento. E como a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, o terceiro e último voto, que foi o desfecho final, naquela estratégia toda montada por Dalila, foi ter o cabelo cortado. Então, Sansão sequencialmente foi quebrando a palavra de Deus na sua vida. E aqui, irmãos, é o primeiro princípio
que eu extraio dessa história toda. A gente zomba de Deus quando a gente deixa de levar a palavra de Deus a sério na nossa vida. E aí você começa a perceber que essa coisa da zombaria, essa coisa da pilhéria em relação a Deus e as coisas de Deus, não está com apenas quem não crê. Às vezes se manifesta na vida até daqueles que dizem que creem. Porque quantas vezes na nossa vida a gente não negligencia a palavra de Deus? A gente não faz pouco caso para a palavra de Deus. A gente não quebra os princípios da palavra de Deus. Como Sansão. Mas eu quero dizer que Sansão não é exceção. Sansão é a regra. Às vezes nós lemos a história bíblica como que se hoje nós estivéssemos numa posição, eu não faria isso nunca, não. A gente nunca pode dizer isso porque a gente não estava lá construindo a história. Hoje a gente conhece o final da história. Então é fácil dizer que a gente não adotaria os mesmos passos que Sansão adotou, de hoje, conhecendo o final da história, o fim dele. Mas se nós estivéssemos lá, e eu quero dizer que a gente nem precisa estar lá. Muitas vezes a gente faz exatamente como ele fez. A gente quebra a palavra de Deus na nossa vida. Quebra os princípios de Deus na nossa vida. Irmão, se você, por exemplo, vou dar um exemplo bem clássico. No livro de Provérbios, ele traz algumas advertências no que diz respeito à vida cotidiana. O que você deve fazer, o que você não deve fazer. Por exemplo, o livro de Provérbios é tão claro que a gente não deve ser fiador de ninguém. Não é verdade? Você não é fiador de ninguém, não. Você está trazendo problemas. Mas às vezes a gente quer ser mais justo que Deus, né? E a gente quebra. E aí depois a gente perde o sono, né? Porque teve problemas com uma situação como essa. Por quê? Porque a gente zombou da palavra de Deus. Sansão chegou aonde ele chegou porque ele zombou da palavra de Deus. Chegou àquela situação porque desprezou. E não há ninguém que despreze a palavra de Deus e seus princípios que não vá colher consequências trágicas na sua vida. E qual é o grande problema, irmãos, de zombar da palavra de Deus? Quando a gente deixa de levar a palavra de Deus a sério na nossa vida. Porque, na verdade, a mensagem que nós estamos passando para o Senhor, e era essa mensagem que Sansão estava passando para Deus, é a mensagem de que nós sabemos nos virar muito bem. É como se Sansão tivesse dito para Deus assim, olha, eu sei muito bem me virar sozinho, eu não preciso do Senhor. Eu tenho tudo o que eu preciso para a minha vida. Quando a gente despreza a palavra de Deus, a gente está querendo dizer exatamente, passar essa mensagem para Deus. Olha, eu prefiro dirigir a minha vida sozinho. Eu preciso ter o controle, eu prefiro ter o controle das minhas decisões, atitudes sozinho. Em outras palavras, o que nós estamos expressando para o Senhor é desnecessário. É exatamente isso que nós fazemos quando a gente zomba da palavra de Deus. Foi isso que Sansão fez. Isso é mais próximo da gente do que a gente imagina. Agora, deixa eu perguntar uma coisa a você. Você já percebeu o quanto nós ficamos tristes, chateados, quando nós temos a nossa opinião, a nossa palavra desprezada? Você está numa reunião, trabalho, né? Ou na sua própria casa, uma reunião familiar, juntou-se um grupo de pessoas e todas as pessoas expressam opinião. E aí, de uma forma bem chata, a sua opinião não foi levada em conta. Você sabe aquela coisa de ouvir, mas não escutar? A gente não fica triste com uma situação como essa? A gente não se sente desprezado, chateado? Isso mexe com a gente, quando as pessoas fazem pouco caso de nós, do que nós temos a dizer, das nossas opiniões. Agora, eu gostaria que você pensasse, imaginasse como é que Deus se sente quando a gente faz isso com Ele. Quando a gente despreza a palavra dEle. Volta aqui na situação que eu acabei de dar. Vamos supor que você está em uma reunião de pais na escola. Você é um dos pais. E ali está todo mundo sugerindo, dando opinião. Em determinado momento você levanta a mão, você dá a opinião e as pessoas simplesmente nem te ouvem. Antes de você terminar de falar, já tem alguém falando e você não foi escutar. Imagine que nessa reunião de pais e mestres, essa pessoa é Deus. Como é que você pensa que ele se sentiria? É só você pensar como você se sentiria. Irmãos, a gente faz mais isso do que a gente imagina. A gente entristece a Deus
todas as vezes que nós não levamos a palavra do Senhor a sério. E daí decorre uma pergunta muito importante. Qual é o lugar que a palavra de Deus ocupa em sua vida? Com que frequência você lê as Escrituras? Nós precisamos ser sinceros, irmãos. Tem gente que só ouve a palavra de Deus e só lê a palavra de Deus quando está na igreja. E quem não se alimenta da palavra de Deus vai ter uma vida espiritual raquítica, anêmica. Não existe adoração, não existe reverência, não existe piedade, não existe consagração quando a palavra de Deus é desprezada em nossa vida. Às vezes nós estamos acostumados com liturgia, com celebração, cânticos muito bonitos, bem ensaiados, todo mundo, né, bem afinado. Mas aqui é apenas para dar um exemplo. Se a palavra de Deus é desprezada por esses que celebram, isso é música, isso não é adoração. Apenas para dar um exemplo, pode ser qualquer outra área. A pregação, por mais bonita, por mais emocionante que seja de um pastor, se não for acompanhado por uma vida diária de meditação nas Escrituras, é apenas discurso, não é uma palavra que transforma. Nossos melhores hinos de louvor não vão passar de zombaria ao Senhor, se a Bíblia for apenas um livro velho, empoeirado e guardado num canto escuro da nossa casa. Por isso, que lá na carta de Tiago, no capítulo 1, verso 22, a palavra nos adverte. Sede praticantes da palavra, e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Vocês perceberam que ouvir a palavra e não praticar, porque ouvir e não praticar é desprezar, tem a capacidade de enganar o nosso coração? A Bíblia diz que quando isso acontece, eu ouço e não pratico, desprezo, eu estou iludindo a mim mesmo, ou seja, eu estou enganando meu coração. Quantas pessoas estão nesse auto-engano? Enganando seu coração. Porque pelo simples fato de estarem ouvindo, acham que estão sintonizados com Deus. Quando, na verdade, a sintonia vem pela obediência. Nós vivemos um tempo assim, onde as pessoas estão se alimentando de sermões na internet, consumindo muita informação. Mas uma coisa que eu aprendi, que não é o que eu sei que faz diferença. É aquilo que eu decido fazer. É aquilo que eu pratico. Não sejam simplesmente ouvintes. O que torna um crente pior do que um descrente é justamente isso. É quando ele ouve e tem conhecimento da palavra e não pratica. E por que é pior? Porque o descrente não pratica também, mas pelo menos não pratica aquilo que não ouve e nem conhece. A ignorância dele ainda é um paliativo. Mas e aquele que conhece, que ouve e não pratica? Por isso que no dia do juízo haverá muito mais rigor para aqueles que conhecem e não praticam, do que para aqueles que não conheceram e não praticaram. Todos são indesculpáveis diante de Deus, porque a natureza está aí, expressando a grandeza de Deus. Mas vamos acompanhar, vamos seguir na palavra. O que os filisteus estavam fazendo? Eles estavam celebrando uma aparente vitória de seu Deus, Dagon, sobre Sansão, sobre o Deus de Israel. Fizeram uma festa para zombar do Deus de Israel, para menosprezar. E o resultado final todos nós já conhecemos. Todos morreram. O que os filisteus fizeram ali? E aqui eles entram em cena agora. Eles compararam um Deus imaginário, um Deus feito por mãos humanas, com o verdadeiro Deus. Ao celebrar a vitória do Deus deles, uma suposta vitória sobre o Deus verdadeiro, o que eles estavam fazendo? Eles estavam colocando o Deus deles, que é um ídolo, em pé de igualdade com o verdadeiro Deus. E é exatamente isso, irmãos, que acontece. Nós zombamos de Deus, sabe quando? Quando a gente compara Deus a ídolos. Quando nós colocamos o Senhor, vamos dizer assim, no mesmo nível de ídolos. Você pode dizer assim, pastor, mas isso não acontece conosco. Acontece. E você vai entender por que acontece. Irmãos, Deus tem aversão pelo pecado da idolatria e especial repulsa pela atitude do homem em colocá-lo no mesmo nível dos ídolos.
E não sem razão, o Senhor nos determinou em sua palavra, lá em Êxodo capítulo 20, verso 4, nas leis do Senhor, nos 10 mandamentos, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. E aí eu volto. Mas a gente vive num contexto protestante, evangélico, onde não há forma concreta de ídolos nos nossos templos, nas nossas casas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Os ídolos ainda assim estão se revelando. E de que forma? De uma forma psicológica. Os nossos ídolos, quando eu falo dos nossos, estou falando da nossa presente geração, eles já não têm mais forma de estátua, não são feitos de mármore ou de madeira, mas eles também estão em santuários. Não mais em altares de pedra, mas no santuário do coração e da alma de muito crente. Entronizados. E em confronto direto com o Senhor. E aí é onde muitas vezes a gente zomba. Quando a gente permite que ídolos tomem lugar no nosso coração e colocamos eles no mesmo nível do Senhor. Foi exatamente isso que os filisteus fizeram. Muitos cristãos, irmãos, têm colocado o Senhor em pé de igualdade com alguns deuses. O Deus trabalho. Você conhece alguém que não vem na igreja porque não tem mais tempo? Porque trabalha demais? Só pensa. O Deus lazer. Você conhece alguém que não vem à igreja, que não tem mais prazer na comunhão com os irmãos, porque o baba é mais importante? Porque é a corrida de Fórmula 1 ou coisas do tipo? Conhece? São muitos deuses. Deus família. Sabia que a família pode se tornar um Deus? Sabia que tem gente que coloca o pai, a mãe, o irmão, a irmã, a tia, o primo, e quem quer que seja, acima de Deus? Isso se torna um estorvo para adorar a Deus? E a palavra de Deus nos diz o que, irmão, sobre isso? Olha, se você colocar o seu pai, a sua mãe, ou quem quer que seja diante de mim, você não é digno de mim. Deus família. Deus dinheiro, então, nem se fala, né? Dispensa comentários. A Bíblia dá até um nome específico, né, para a questão do dinheiro, né? Mamon. Deus sucesso. Deus prazer. Quantos ídolos entronizados no coração do povo de Deus. Em pé de igualdade. E a Bíblia diz que a gente está zombando de Deus quando nós colocamos Deus em pé de igualdade com ídolos do coração, ídolos psicológicos. E você quer saber quando algo se torna um ídolo? Vai uma pequena sugestão, uma dica para você pensar. É quando você dedica mais tempo àquilo do que você dedica ao Senhor. O time de futebol pode se tornar um ídolo? Pode. E como pode? Mas o que nós precisamos entender, irmãos, que ídolos são falsificações. Poucas coisas entristecem mais o Senhor do que ser comparado a um ídolo. E de igual forma, poucas coisas atraem mais a ira de Deus do que rebaixá-lo ao nível dos ídolos. É zombar. Aliás, essa talvez seja a pior forma de zombar do Senhor. E aí a gente precisa fazer essa pergunta sincera. Será que em algum momento nós não temos zombado do Senhor dessa forma? Adorando ídolos do coração? E a gente compara o Senhor aos ídolos quando tentamos manter com Ele a mesma relação que os pagãos mantêm com seus ídolos. Qual é a relação de um pagão com seu ídolo, com um falso Deus? É sempre uma relação motivada pela barganha. Eu faço e eu recebo. Eu sacrifico algo, mas para receber algo em troca. Sempre foi assim. Com as divindades cananeias, com Baal, com Astarote, com todos os deuses daquela terra, havia sempre uma relação de barganha. Por exemplo, Baal era conhecido como o deus da fertilidade, o deus da produtividade. Então eles faziam sacrifício para que Baal pudesse abençoar a terra com chuvas. Quando na verdade a gente sabe que tudo vem do Senhor. Mas para eles era uma relação de barganha. E a gente compara Deus a um ídolo quando a gente tem essa mesma relação com o Senhor. Quando a gente busca Deus apenas pelo que Ele pode fazer,
pelo que Ele pode dar. Então eu oro, eu adoro, eu canto, eu jejuo, desde que a minha causa seja alcançada. Eu tenha êxito no meu trabalho, a conta no banco esteja recheada, eu consiga um bom casamento, um bom emprego. Então é tudo condicionado, é se. E isso, irmãos, é comum demais nessa presente geração evangélica. Quantas campanhas e campanhas de oração que com pretexto e um nome bonito, na verdade, são apenas barganha com Deus. Eu vou orar tantos dias para Deus fazer isso. Quem disse que Deus tem a obrigação de fazer alguma coisa? Deus não tem a obrigação de fazer nada por nós. O que nos acontece tudo é pela graça. Mas aí, nessa relação, onde Deus torna um ídolo também do coração, Deus é apenas um amuleto da sorte. Sabe aquela coisa do pé de coelho? O trevo de não sei quantas folhas? Se tornou apenas um amuleto. Aliás, isso já aconteceu na história. Vocês lembram quando o povo de Israel estava apertado, olha quem, pelos filisteus, na época, lá de Samuel. Samuel ainda um discípulo aos pés do profeta Eli já velho, os filhos de Eli, homens corrompidos, homens maus, homens de Belial. O que foi a primeira ideia deles? Vamos pegar a arca da aliança e trazer para o arraial, porque aí Deus vai estar entre nós. Que pensamento é esse, irmãos? Eles tornaram Deus um ídolo, um amuleto. Então a arca da aliança, que representava a presença de Deus no povo, se tornou apenas um amuleto. E quantas vezes a gente age com Deus da mesma forma, como se Deus fosse um amuleto, né? Um pé de coelho, que vai nos dar sorte contra os agouros da vida. Irmãos, Deus é o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, o soberano absoluto. E é assim que nós devemos nos portar com o Senhor, sempre na condição de servos. Se adorarmos a Deus somente pelo que Ele faz, estamos zombando de Deus, comparando Ele a ídolos, porque é exatamente essa a lógica da adoração pagã. O homem adora e o ídolo, entre aspas, abençoa. Abençoa coisa nenhuma, porque a gente sabe que o ídolo não é nada, é uma falsificação. Vocês começam a perceber que isso pode estar mais presente na nossa vida do que a gente possa imaginar? Vocês começam a perceber que a gente pode estar zombando de Deus sem perceber, assim quando a gente faz uma brincadeira sem graça com alguém que machuca, às vezes a gente pode estar machucando a Deus com as nossas atitudes. Mas um terceiro e último princípio que eu gostaria de tratar, e aqui a gente encerra. O povo filisteu, ele teve uma experiência amarga de tentar zombar de Deus nesse texto que nós acabamos de ler. Morreram milhares de pessoas. A Bíblia diz que na morte de Sansão morreu mais filisteu que em toda a sua vida. Foram muitas pessoas. Mas o que aconteceu? Poucos anos mais tarde, o povo filisteu conseguiu capturar a arca do Senhor, justamente no episódio que eu acabei de citar, que os filhos de Eli levaram ao arraial. E eles fizeram o quê? Eles repetiram o mesmo erro. Tentaram zombar do Senhor. Pegaram, colocaram a arca da aliança aos pés de seus deuses, de Dagom. O que aconteceu? Todo dia, quando o povo ia adorar Dagom de cabeça para baixo, prostrado diante da arca, caía a estátua. E se não bastasse isso, o povo começou a ficar doente por toda parte. Depois você pode ler esse relato lá no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 5. Será que isso foi coincidência? Foi não, irmãos. O que Paulo nos diz lá em Gálatas, capítulo 6, verso 7, a parte A? Isso é muito importante. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. E a gente zomba de Deus, sabe quando? Quando a gente não aprende com as experiências que Deus nos concede, Ele mesmo nos concede. Irmãos, a vida é cheia de experiências e a gente precisa aprender com elas. Mas tem gente que teima em errar nos mesmos lugares, nas mesmas situações. Os filisteus erraram no mesmo lugar, na mesma situação, no mesmo princípio. Zombar de Deus quando você não aproveita as oportunidades que o Senhor abre na sua vida de aprendizado. E dia após dia o Senhor nos concede a graça de aprendermos um pouco mais sobre Ele, sobre sua vontade. Aliás, esse momento que eu falo para você é prova disso. É um momento de aprendizado, para você aprender, para você entender a vontade de Deus. É uma nova oportunidade, uma nova experiência. E Deus espera que nós aprendamos, que nós cresçamos com essas oportunidades que Ele nos concede. O que nós estamos fazendo com tudo isso?
Por exemplo, esse momento de pandemia, ele tem nos dado a oportunidade, ele tem nos oportunizado experiências ímpares. O que você tem feito com tudo que está passando na sua vida agora? Um momento para confiar mais em Deus, para depender mais do Senhor, para desenvolver a sua fé. Será que isso tem acontecido? Tem gente que, do mesmo jeito que entrou na pandemia, vai sair. Mas tem gente que vai sair melhor, porque não vai desprezar, não vai zombar de Deus, vai aproveitar a oportunidade. Não aproveitar as oportunidades para crescer é zombar de Deus, irmãos. É dizer ao Senhor que aquilo que Ele nos concede é descartável, não tem valor. Eu disse recentemente que todas as coisas envolvidas na nossa vida cotidiana, elas têm valor, têm peso eterno. O que a gente tem feito com isso? E não sem razão, as pessoas que mais sofrem na vida são aquelas que nunca aprendem com seus erros e com as suas experiências. E por isso, Paulo vai terminar o verso 7 de Gálatas capítulo 6, advertindo o seguinte: pois tudo que o homem semear, isso também ele vai colher. E quem semeia zombaria ao Senhor, colhe juízo. O salário do pecado é a morte. Irmãos, hoje o Senhor nos chama para vencermos o caminho da zombaria e crescermos na atitude de honrá-lo, de adorá-lo. E isso se faz levando a sua palavra a sério, nunca comparando o Senhor a ídolos, mas antes entronizando Deus no coração, na alma, no lugar que Ele é devido, no trono de glória, e aprendendo com as experiências que Ele nos concede, sendo gratos por elas e crescendo com elas. Se a gente age dessa forma, a gente vence o sutil pecado da zombaria, o pecado de desprezar o Senhor em nossas vidas. Que Deus nos conceda a graça de aprender um pouco mais sobre Ele mesmo, para que possamos viver em santidade, para a glória do nome dEle, em piedade e em reverência, todo o tempo. Porque quando nós desprezamos a Deus, Sua palavra, quando nós começamos a permitir que os ídolos do coração rivalizem com o Senhor, quando a gente despreza as oportunidades, o que nos resta é apenas a expectação do juízo, que muitas vezes não demora a chegar. Que Deus nos abençoe a andar no caminho de humildade e dependência do Senhor. Porque quando a gente anda nesse caminho, o nosso fim não é como de Sansão. Não. O nosso fim, aqui nesta vida, é para glorificar a Deus. É para ser lembrado como alguém que marcou a geração e que deixou um legado, uma história a ser imitada. Vamos orar. Bendito Deus, Pai eterno, adorado e exaltado, engrandecido é Teu nome. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade, pelo privilégio que tivemos aqui, neste dia, adorar, bendizer o Teu nome, orar, falar contigo e ouvir Tua palavra. Que essa palavra venha nos transformar, mexer com o nosso coração, mexer com a nossa razão, com as nossas vontades, nos fazendo entender o caminho da santificação, o caminho da obediência, para vivermos aqui nessa terra, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida que nos acompanhou de casa. Deus abençoe os irmãos que aqui estiveram. Estamos juntos e no domingo voltaremos a este lugar para cultuar ao Senhor. Deus abençoe a sua vida.